Amados irmãos em Cristo Jesus, estamos felizes porque nós estamos na presença de Deus e na presença de Deus não há motivo algum para a tristeza. Estamos felizes porque nós estamos aí, segundo dia, não é isso, do ano de 2021, segundo dia de janeiro, com aquela alegria da chegada do ano novo, muita expectativa, de muitas bênçãos. O Senhor vai, na verdade, fazer um grande milagre nesta nação. Eu convido a todos a continuar assistindo este vídeo, pois nós iremos falar sobre a oração que Deus não responde. Amados irmãos, incrível, né, irmãos? Às vezes você grita e as pessoas não te escutam e você fica brabo, né? É isso. As pessoas, você grita e ninguém te escuta. Agora com Deus é diferente. Se você grita e Deus não te escuta, o problema não está na audição de Deus, e sim na santificação sua, tá? Na sua fidelidade, na sua dignidade, certo? Por isso é que às vezes Deus não ouve a sua oração, porque Deus só vai ouvir a sua oração se você estiver em contato com Deus, pensando em Deus e vivendo para Deus. O texto bíblico que a gente vai ler, na verdade, é só um versículo, que se encontra em Provérbios 28, 9, diz o seguinte: para você observar qual é a oração que Deus ouve, tá? A própria Bíblia diz que Deus não ouve oração de pecador, certo? Deus não ouve oração de pecador. Mas veja aí, vamos ler o texto, que diz assim: Deus despreza as orações de quem se recusa a ouvi-lo. Deus despreza a oração de quem se recusa a ouvi-lo, os seus ensinamentos, os seus preceitos, as suas leis. Se você despreza essas coisas, você não terão respostas de vossas orações. Tem que estar em harmonia com Deus, certo? Porque senão não pode haver resposta da sua oração. Amém, irmãos? Agora nós vamos fazer um pequeno comentário. Vamos fazer um pequeno comentário desse texto, tá? Desse texto. Oração que Deus não escuta. Vou ler em outra versão que diz o seguinte. A outra versão diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir os ensinamentos de Deus, até a sua oração será abominável. Aquele que se recusa de dar ouvidos aos ensinamentos, aos estatutos de Deus, até a sua oração, ela é abominável. Entendemos? Abominável ao Senhor Jesus. Então nós precisamos, irmãos, dar ouvido ao Senhor Jesus. Terra, ó terra, ouve a palavra do Senhor. Se você não ouvir, como você quer que Deus ouça você?
Você pode até dizer, não, eu não sou obrigado a ouvir a palavra de Deus, ouvir Deus. Então também não se queixe se Deus também não te ouvir. Porque eu só posso te ouvir se você me ouvir. Você entendeu, irmãos? Está aí, irmãos. A oração não pode ser divorciada da pessoa que ora. Não, você tem que estar casado com a oração. Não pode haver divórcio, tá? Com a pessoa que ora. Como é que você é uma pessoa que ora, certo? E está divorciada com a oração? A vida de quem ora, irmãos, é a vida de oração. A vida de quem ora é a vida de oração. Se a vida estiver errada, a oração não será atendida. É por isso que há muito clamor na face da terra, mas não há uma resposta, tá? Porque a oração, o clamor é errado. Quem nutre, olha aí, irmãos, olha, a iniquidade no coração intercepta a oração. Quando você começa a orar, o seu coração intercepta, tá Deus? A oração. Quem nutre, quem fortalece, quem alimenta mágoa no coração, não vai alcançar o mágoa no coração, não alcança o favor de Deus na oração. Deus não vai ser a favor de você se você fica nutrindo mágoa no seu coração. Quem não trata o cônjuge com amor tem suas orações interrompidas. Se você não trata bem a sua esposa, se a sua esposa não trata bem você, certo? Ou vice-versa, as suas orações não serão respondidas. Precisam de respeito entre ambos os dois. Certo, irmãos? Senão as suas orações não serão atendidas, ainda vão ser interrompidas. Com relação aos que deviam os ouvidos de ouvir a lei, até as suas orações serão abomináveis. Quer dizer, inaceitável. Deus tem prazer em ouvir e atender aqueles que buscam. Deus tem muito prazer, irmãos. Ele tem prazer em ouvir e atender aqueles que buscam. Tá, irmãos? Aqueles que buscam. Ele não rejeita, irmãos. Está aqui uma coisa que Deus não rejeita. É uma oração de coração quebrantado. Deus não rejeita de maneira nenhuma. Deus não rejeita, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tá, irmãos? Ele tem pressa em atender aqueles que o invocam. Tem um coração quebrantado? Ele tem pressa em atender você. Tá? Porém, aqueles que deliberadamente tapam os ouvidos à sua lei, desvia os pés de suas veredas e endurece o coração à sua voz, em vez de se deleite, em vez de o deleite de Deus, torna-se um desgosto para ele. Está desgostando Deus.
desgostando Deus. Entendemos? E até a sua oração será abominável. Não apenas a oração será impugnante aos olhos de Deus, mas toda a vida e todas as suas obras será impugnante diante de Deus. Misericórdia, Jesus. Pois é, diante de Deus, aos olhos de Deus. Tá, irmãos? Mas não apenas coração repugnante aos olhos de Deus, mas toda a sua vida e todas as suas obras. Obediência à oração, irmãos. Irmãos. Obediência e coração caminham juntos. Os dois juntos, unidos. Obediência e o que eu falei? E oração, caminham juntas. Transgressão e resposta à oração não harmonizam. Não harmonizam, irmão. Não tem como harmonizar transgressão com oração. Como é que você está transgredindo e está orando para Deus te responder? Não tem harmonia. Não existe harmonia. Certo? Antes de Deus aceitar a oração, ele precisa aceitar a pessoa que ora. Entendemos? A pessoa que ora. Antes de atender a súplica, ele precisa aceitar o suplicante. Ele tem que saber se ele vai... Olha, você tem que saber se Deus vai te aceitar. Antes de falar com ele, tu tem que se dobrar. Senhor, aceita-me nesta oração. A oração que Deus não aceita, irmãos, é a que brota de lábios impuros, coração rebelde, ouvido desatento às suas palavras. Está aí, irmãos. Essa é a oração que Deus não responde, não aceita, é de lábios impuros, rebelde e ouvido que detesta a palavra de Deus. Você está entendendo? Desse tipo de oração, desse tipo de pessoas, assim Deus detesta a oração dele. É como se dissesse, não se curve para orar diante de mim. Se você detesta a minha palavra, se você não dá ouvido, se você não aceita os meus ensinamentos, se você transgride a minha palavra, tá? Se você fica nutrindo mágoa, rancor no seu coração, não se ajoelhe diante de mim, que eu não vou te ouvir. A não ser que, primeiramente, você se conserte e se aproxime de Deus e peça permissão para Deus te aceitar e aceitar a sua oração, te ouvir a tua oração. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possa ouvir a oração do justo. A oração do justo. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito bem nos seus efeitos. Você está entendendo? Então, vale a pena andar em comunhão. A pessoa e a oração. Andar junto, tem que ter harmonia. E nós precisamos orarmos. A oração é a base da sustentabilidade de um país como o Brasil. Nós precisamos orar, irmãos, por mais missionários. Orar, irmãos, por mais pessoas que se doem para contribuir na obra missionária, para que o Evangelho chegue aos 4 cantos da terra. Que ninguém fique sem ouvir a palavra do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Se inscreva no meu canal.
Não esqueça de dar o like ou dislike. De preferência o like, para que a plataforma isso nos informe e nos diz como é que está andando o nosso desempenho no YouTube. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Tenha uma excelente noite, um excelente dia, na paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos, e amém.